Senhor Jesus? Amém. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro do profeta messiânico. Livro do profeta messiânico, capítulo número 6. Livro de Isaías. Isaías, capítulo número 6. Você que for encontrando, glorifica o nome do Senhor. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1. Você que encontrar, encontrou, glorifica o Senhor, amém? A palavra do Senhor diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que sou pecador. Repita comigo: ai de mim, que sou pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca, e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foram os teus pecados. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graças porque sabemos em quem nós temos crido. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos ajudou, e sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor trabalha a favor daqueles que te amam, a favor daqueles que têm buscado, Senhor Jesus, a tua face. E por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua unção, estabelecendo, Senhor Jesus, sobre nós os teus princípios, o propósito ao qual o Senhor preparou para a vida daqueles que te amam e buscam ao Senhor. Portanto, Deus, leva a nossa mente cativa ao Senhor de Cristo, e faça, Senhor Jesus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ser estabelecida sobre as nossas vidas, e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando ao Pai. Amém. Obrigado. Eu sei que você me aplaudiu porque eu li a Bíblia bem, mas se fosse para Jesus, podia ser melhor, né? A presença de Deus, ela é algo maravilhoso e impactante em nossas vidas. Quando nós entendemos que a presença de Deus, ela se faz notória no ambiente onde nós estamos, nós abrimos os nossos corações para poder realmente entender que ela é uma presença transformadora, que ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa essência, ela faz com que vivamos realmente na contramão de tudo aquilo que o mundo ele nos oferece, porque nós entendemos que o plano de Deus vai muito mais além daquilo que nós buscamos, almejamos. Porque quando Deus ele está no controle de toda a situação, quando Deus ele trabalha a favor daqueles que amam ao Senhor, Ele começa realmente a mudar a situação. E o que nós podemos entender sobre presença? A presença ela é verdadeira.
Só não sente a presença de Deus quem se fecha. Só não sente a presença de Deus quem não está conectado com o Pai. Porque o nosso Deus, Ele está presente em todos os momentos, aonde quer que nós estejamos. Deus, Ele trabalha a favor daqueles que o amam. Quando fazemos uma festa e queremos a presença de alguém que amamos, e a pessoa aparece, não é legal? Não é maravilhoso? Porque você ama aquela pessoa e você quer que aquela pessoa esteja. Jesus, Ele preparou uma festa essa noite e te chamou, te convidou para você estar na presença dEle, e Ele está alegre porque você deixou o calor de lado e você veio aqui para poder glorificar ao Senhor. Você não se limitou, você veio à casa do Pai, e quando você vem à casa do Pai, você pode ter a certeza que a alegria do Senhor, ela nos traz força para que possamos vencer todos os reveses em nossas vidas, tudo aquilo que o inimigo ele tem tentado tramar contra nós venceremos, porque a presença de Deus, ela é manifesta no nosso meio. Entendemos que Deus é Pai, sabemos que Ele é um Pai maravilhoso, que nos amou, mas não vivemos como filho. O filho, ele precisa entender que para amar o Pai, tem que ir muito mais além, porque o Pai cuida, o Pai se doa, o Pai faz tudo e o impossível para que você possa vivenciar o plano perfeito que Ele colocou no coração. Mas quando nós não honramos os pais, nós estamos fechando o ambiente, a atmosfera, a presença de Deus não vem sobre as nossas vidas, porque nós não sabemos, como filhos, adorar ao Senhor verdadeiramente. Não sabemos como filhos que viveremos o sobrenatural de Deus. E quando eu não vivo como filho, entendendo que Deus é Pai, a única coisa que eu vivo é viver como se fosse um evangélico. Ah, pastor, o que você está querendo falar com isso? Nós vivemos como evangélicos, mas não vivemos como filho de Deus, porque o filho de Deus ele vai além. O Filho de Deus, ele conhece coisas ocultas do Senhor, coisas que estão encobertas. O Filho de Deus desfruta de coisas maravilhosas que o Senhor ele tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Pastor, mas isso tem diferença? Sim, e muito. O que diz ser evangelho se preocupa apenas com os status de crente. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ah, eu preciso entrar na igreja dessa forma. Eu preciso me apresentar para o pastor desse jeito. Ah, eu preciso fazer essas coisas. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, ao invés de buscar realmente uma vida evangélica, mas buscar as pautas do reino dos céus, nós começamos a desfrutar do sobrenatural que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Por isso nós não precisamos e não podemos nos prender com as coisas que este mundo, que essa atmosfera nos representa, mas nós temos que nos preocupar com as pautas estabelecidas pelo nosso Pai que está no céu. Eu preciso entender que Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Ele não gosta de ver os teus filhos apenas cumprindo um ritual, apenas vindo para a sua casa para entregar ou fazer petições. Não é isso. Ele é Pai, Ele sabe que Ele tem muito mais a nos oferecer do que nós a pedir ou a dar para Ele ou para qualquer outra pessoa. Porque a Bíblia diz que nós, sendo Pai, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Deus, se nós pedirmos alguma coisa para Ele retroceria a sua mão. Não, muito pelo contrário, Ele estende as tuas mãos. Ele não vai retroceder as suas mãos. Ele está com as suas mãos estendidas ao nosso favor. Pastor, e como eu consigo mudar isso? Porque a minha mente é uma mente somente de ser crente. A minha mente nunca foi levada para pensar que eu sou filho de Deus. Como eu consigo mudar esse meu pensamento? Como eu consigo mudar esta minha atitude? O segredo está em entender que somos filhos. Quando você entende que você é filho de Deus, você não se limita. Você tem uma porta aberta e Deus está te esperando de braços abertos a todo momento. Muitas vezes nós nos prendemos e achamos que Deus ele é um ser que não pode ouvir a nossa voz, que Ele é um ser que não vai estender as suas mãos ao nosso favor. Muito pelo contrário, o nosso Deus ele é misericordioso. E se hoje nós estamos aqui,
é porque as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Então comece a entender que você é filho, porque quando eu entendo que eu sou filho, não ando com Deus por um trabalho, porque nós temos um chamado, e eu não estou andando com Deus somente para exercer o meu chamado. Você não está andando com Deus somente para exercer o seu chamado. Você precisa entender que você está andando com Deus porque você sabe que você é herdeiro da promessa. Diga assim comigo: eu sou herdeiro da promessa. Não, você não me convenceu. Repita de novo, fala: eu sou herdeiro da promessa. Romanos capítulo 8, o versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que com Ele também sejamos glorificados. Ou seja, aqui Paulo ele está escrevendo aos Romanos, ele está dizendo para mim e para você esta noite: se somos herdeiros de Cristo, somos logo herdeiros dele também. Então somos herdeiros de todas as coisas que Jesus estabeleceu, porque nós somos filhos, Ele nos trata como filho. E será que nós estamos tratando Deus como Pai? Será que nós estamos realmente vivendo uma vida de gratidão, de honra, estabelecendo o propósito ao qual Ele estabeleceu sobre cada um de nós? Será que estamos entregando a Deus aquilo que Ele quer receber de mim e de você? Será que Deus é o nosso Pai verdadeiramente, ou nós estamos tratando Deus como se fosse um colega? Valeu meu chapa, valeu meu velho, ei, muda o seu palavrear e entenda que você serve a um Deus que é teu Pai. Você serve um Deus que te ama. Você serve um Deus que está olhando para você a todo tempo, a todo momento. Um Deus que não te abandona quando você está passando por momentos difíceis. Um Deus que não te abandona quando você está chorando. Um Deus que não te abandona quando você está enfermo. Um Deus que não te abandona quando você está todo destruído, em cacos. Quando você olha para a sua situação no fundo do poço e fala: Deus, acabou. Só que Ele fala assim: é agora que eu vou entrar com a minha solução. É nesse momento que Deus começa a trabalhar, porque o Pai, Ele corrige o Filho, para que o Filho venha exercer a vida de um herdeiro nesta terra, porque o herdeiro da promessa não passa por problemas sem estar junto com o Pai. Ele passa junto com o Pai, e passando junto com o Pai, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu preciso entender que eu não trabalho para Deus, eu ando com Deus porque Ele é Pai. E se eu ando com Deus porque Ele é Pai, é porque Ele também, além de Pai, Ele é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas viva a vida eterna. Olha só que maravilhoso, Ele como Pai entrega o seu Filho, para que hoje eu e você não viéssemos perecer, para que eu e você pudéssemos desfrutar das maravilhas de Deus. Só que muitos vivem com medo de Deus diante das situações vividas. E o medo não deixa você viver o amor pleno de Deus sobre a sua vida. Porque quando eu tenho medo, eu estou escondendo o amor de Deus. Eu me guardo, eu me fecho, eu não me entrego, eu não me rendo aos pés do Senhor. O medo é algo diabólico que trava a vida das pessoas. E hoje eu quero dizer para você: deixe o medo de lado. O que Deus falou para você fazer, o que Deus te ordenou, o que Deus estabeleceu sobre a sua vida, o que Deus está decretando sobre você, olha para o alto, olhe para Ele e tire esse medo e comece a exercer o seu chamado, comece a exercer a sua história, comece a entender que Ele é Pai e você é herdeiro da promessa. Muitas pessoas têm medo de iniciar algo, porque tudo é novo. E você começa a falar: será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Você começa a gerar dúvidas. E quando você gera dúvidas para viver o novo de Deus, você fica travado. Nós precisamos da direção do Senhor. É claro que nós precisamos ser direcionados por Deus, mas nós precisamos entender que para viver o novo, nós precisamos entrar no novo. Não dá para nós mudarmos de fase, não dá para nós mudarmos de estação, se nós ficarmos ali presos.
apenas querendo viver. Ai, tomara que o verão não acabe. Ai, aqueles que gostam do inverno, tomara que o inverno não acabe, porque vai chegar o calor. Ah, tomara que eu viva sempre um período grande daquele tempo, daquela estação. Só que não é assim. Deus olha para você e fala: filhos, é necessário passar por fases na vida, porque eu trabalho por ciclos. E nós vemos isso. Deus, ele criou o mundo em quantos dias? 6, no 7º descansou, e depois o primeiro dia voltou novamente. Ou seja, há um ciclo para cada situação na minha e na sua vida, e nós precisamos entender que os ciclos que Deus estabelece sobre as nossas vidas serão cumpridos, para que vivamos da melhor forma possível, crendo que Ele é Pai, sabendo que como Pai Ele vai sempre estar ali com as mãos estendidas para nos ajudar. Porque se você viver uma vida com medo, as coisas não vão dar certo. Você vai ficar olhando para a situação e você vai falar: eu vou errar, e você vai errar novamente. Você, com medo, você não consegue desfrutar daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. O medo te reprime, o medo te fecha, o medo não deixa você enxergar a glória que Deus ele quer derramar sobre a sua vida. Paulo, ele está falando para nós, como nós lemos aqui em Romanos 8:17: se somos herdeiros, se somos filhos, somos herdeiros, e Deus estabeleceu uma herança para você, e você não está fazendo por merecer. Se você é herdeiro de Deus, alegra o teu coração, porque nada daquilo que o mundo tem tentado paralisar você vai poder tirar a glória que Deus irá derramar sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida daqueles que amam ao Senhor. Pare de se frustrar. Hoje eu te convido a viver o amor pleno de Deus na sua vida, porque o amor pleno de Deus vai fazer você realmente descobrir o seu próprio amor interior. Muitas pessoas não vivem as bondades de Deus porque ainda não descobriram o amor, o seu próprio amor, o amor próprio, o amor interior. Porque você se fecha, você vive uma vida superficial. Deus quer que você se aprofunde mais, Deus quer que você busque o mais, Deus quer que você se entregue mais, Deus quer que você venha realmente olhar para a sua vida diante de um espelho e ver que Deus ele está no controle de todas as coisas, que Ele não te abandona em momento algum. Chegamos na igreja e o que desejamos às pessoas? Quando você chega na igreja, o que você deseja para a pessoa? O quê? A paz. Não é isso? Você não chega aqui: a paz do Senhor. E será que você está em paz? Você deseja a paz para uma pessoa, mas será que você está vivendo a sua vida em paz? Será que você está realmente entendendo aquilo? Porque muitas vezes estamos sem paz de Deus em nossas vidas, mas queremos desejar a paz para as pessoas. O judeu, eu já falei isso aqui outras vezes, o judeu ele chega e fala Shalom Adonai, o outro fala Takob Beseder, Shalom Adonai. Ou seja, ele está falando, a hora que ele fala a paz do Senhor seja sobre a sua vida, o outro fala assim: sim, a paz do Senhor está sobre a minha vida. E sobre a sua vida, como está a paz de Deus? E se ele falar a paz não está muito bem, porque em casa está faltando coisas, a obrigação daquele judeu é ajudar aquela pessoa a reestabelecer a paz, porque ele sabe que como filho ele precisa liberar o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa. E será que nós estamos fazendo isso? A paz do Senhor é muito mais do que um simples apertar de mão, é muito mais do que um abraço. A paz do Senhor é entender no íntimo aquilo que a pessoa está passando, os problemas que as pessoas estão carregando, para que elas venham ser transformadas. Temos o princípio de paz, mas não temos a paz. E como nós iremos estabelecer a paz sobre a vida de outra pessoa se nós estamos vivendo uma vida conturbada de problemas, de situações as quais nós não conseguimos olhar para os céus e poder adorar ao Senhor com alegria no nosso coração? Estamos fechados, travados e não conseguimos dar um passo sequer para poder viver a promessa plena de Deus. Por isso eu te convido hoje a abrir o seu coração e a entender que o amor de Deus vai romper barreiras
sobre a sua vida. O amor de Deus vai fazer você viver o inusitável. O amor de Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Por exemplo, quem gosta de ir no restaurante aqui? Todo mundo gosta, né, de ir no restaurante, né? E quando você vai no restaurante não tem o que você gosta, como que você fica? A pessoa te convida, vamos no restaurante, eu vou te pagar ali um prato, né? Uma comida gostosa. Aí você entra lá, falando é comida japonesa, vou tomar só água, não gosto. Na minha lua de mel fui com a pastora num restaurante lá em Maceió, chamava Bodega do Sertão. Tinha carne seca escondida, carne de tudo quanto é bicho estranho que eu nem sei o nome. Ela fez um prato maior que o meu, fiquei até com vergonha. E eu falei, moça, não tem um filé de frango grelhado para mim não? A mesma coisa é na igreja. Deus, Ele nos olha de uma forma diferenciada. E quando nós chegamos na igreja e o ambiente não é agradável, não é legal, nós ficamos incomodados. Mas quando nós chegamos na igreja, todo mundo está focado em adorar ao Senhor e transformar aquele ambiente em um ambiente agradável, adorado ao Senhor, o alimento vem e todos nós comemos e saciamos e desfrutamos das promessas do Pai. É isso que a igreja precisa entender. Nós não podemos oferecer uma mistura de comidas. Nós precisamos oferecer apenas uma comida, apenas um alimento que sustenta todos, e esse alimento se chama Jesus, esse alimento se chama o pão vivo que desceu do céu. É por isso que as igrejas estão perdendo foco, é por isso que as pessoas estão preferindo mais ir fazer outras coisas do que vir adorar ao Senhor. As pessoas preferem perder mais tempo diante da televisão. As pessoas preferem ir em festas, as pessoas preferem ir para a praia, as pessoas preferem ir, não que isso não seja legal, é legal ir e nós precisamos ir, nós precisamos desfrutar, mas nós precisamos saber que Deus, Ele também é ciumento, e quando você não vem para a casa do Senhor, Ele fica triste, Ele fica enciumado com você. Nós precisamos entender a razão de Deus, e isso nos faz perder a paz quando nós não adoramos ao Senhor. Quando nós não temos Jesus ao nosso lado. Deus, Ele quer se revelar a nós, e como Ele vai se revelar a nós se nós não estamos dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade? Como Ele vai se revelar a nós se nós deixamos a presença dEle longe? Nós precisamos atrair a presença dEle para perto de nossas vidas. E como que eu faço isso, pastor? Fuja do pecado, fuja do erro, abandona as práticas velhas e se torne uma nova criatura, e você vai ver Deus se aproximar de você com a sua presença maravilhosa. Não preciso andar como pedinte quando entendo que Deus é Pai. Eu não preciso viver diante de Deus falando, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso por mim, Deus faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, metralhando a Deus com várias petições. Não, quando eu entendo que Deus é Pai, eu sei que Ele vai me abençoar, e por isso eu quero dizer para você, você só precisa estar na presença dEle. E quando você estiver na presença dEle, você começa a amadurecer o seu coração, os seus pensamentos. E quando amadureço, Deus me abençoa. E Deus está te chamando hoje para você amadurecer os teus pensamentos daquilo que Ele é, para que Ele possa te abençoar. Muitos não vivem o melhor de Deus porque não têm maturidade. E quando as pessoas não têm maturidade, elas deixam de viver o melhor daquilo que Deus Ele tem preparado. Ei, eu quero dizer para você, deixe a birra de lado, jogue fora de sua vida o que não presta. Comece a fazer uma autoanálise. O que não presta na minha vida, jogue fora, porque isso tira a tua paz. Isso faz você realmente não vivenciar o plano perfeito de Deus.
você começa a deixar a presença dele longe. Então começa a jogar fora, começa a falar para o Senhor é Pai, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo tira isso de mim, porque isso não me agrada, e eu sei que não agrada ao Senhor. E por isso nós precisamos realmente entender que a nossa vida não é uma vida de revolta com aquilo que Deus não está fazendo. Nós nos revoltamos porque as coisas não dão certo na nossa vida, mas talvez é porque nós estejamos distantes de Deus. E Deus, Ele te chama para perto, para você poder mudar um pouco o foco, para você mudar a sua mentalidade, para você entender que o plano de Deus é diferente do seu. Deus, Ele tem um trabalhar diferente do nosso. Deus, Ele tem uma herança para te dar esta noite, mas você precisa entender que você é filho, que você é filha, que você é herdeiro da promessa, e somente assim você viverá a herança de Deus na sua vida. Mas se não crermos, Ele não nos dá. É por isso que nós precisamos crer. O que mais ouço, as pessoas falarem para nós, ou chegam e falam que fizeram isso, aquilo, e que perdi isso, perdi aquilo. Eu quero dizer para você, meu irmão, ninguém fez nada com você. Você acusa as pessoas. Ah, fulano de tal fez isso para mim, ah, ciclano fez isso para mim, e você se fecha, e você começa a se afastar da presença do Senhor. Eu quero dizer para você, ninguém fez nada na sua vida. Tudo o que foi feito foi Deus. Você conhece a história? Lá em Gênesis 37, a Bíblia fala de um homem chamado José. E José, ele foi vendido como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam para os egípcios, e lá ele ficou vários anos. E um dia houve fome em toda a terra. Mas José, com a sabedoria que Deus havia dado para ele, ele conseguiu contornar a situação e ser governador do Egito. E sendo governador do Egito, José, ele sabia que seus pais, seus irmãos subiriam até ele para pedir alimento, para comprar alimento. E quando seus irmãos vieram, ele tinha mais do que motivos para aprisionar os seus irmãos, porque ele era governador. Ele podia falar para aquelas pessoas: prendam eles, matem eles, vendam, como façam deles escravos, para eles sofrerem aquilo que eu sofri. E quando seus irmãos olharam para José, falaram: nos perdoe. O José olhou para eles e disse: vocês, meus irmãos, não fizeram nada, foi Deus que me trouxe até aqui. Porque se Deus não tivesse trazido eu até aqui, hoje vocês estariam mortos, talvez toda a terra estaria destruída. O verdadeiro filho que anda com Deus entende o propósito de Deus. Nós precisamos entender que nada vem sobre as nossas vidas porque nós buscamos aquilo, mas tudo que vem sobre as nossas vidas é porque Deus determinou que acontecesse, para o seu propósito se cumprir, para o seu plano ser estabelecido. Porque hoje nós choramos, mas amanhã nós nos alegraremos, porque a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei como você está vivendo hoje, eu não sei aquilo que você está pensando, eu não sei aquilo que você veio buscar, mas eu tenho uma certeza plena que o amor de Deus vai te atrair para a sua presença. O amor de Deus vai te chamar para você viver o novo, para viver a promessa dele. Porque enquanto eu querer realmente jogar as minhas responsabilidades em pessoas, não cresço. Enquanto eu jogar as minhas responsabilidades para outras pessoas, não vou crescer. Você não está aqui para jogar as suas responsabilidades que Deus deu sobre a sua vida em outra pessoa. As suas responsabilidades são suas. Então honre as suas responsabilidades, porque se você é filho de Deus, você vai viver a promessa do Pai sobre a sua vida. Você só precisa entender: enfrente a vida com Deus, não queira enfrentar sozinho. Esteja com Deus ao seu lado, e você pode ter a certeza, tudo, absolutamente tudo vai mudar. Como seres humanos, nós queremos dar um jeitinho, nós queremos realmente fazer as coisas acontecer da melhor forma possível. Só que não é assim. Deus, ele tem um trabalhar, e o trabalhar de Deus é diferente. Repita comigo assim: vou assumir
as minhas responsabilidades, os meus erros, meus pecados, com Deus ao meu lado, crendo, diga, crendo que Ele é Pai. Quando você assume as suas responsabilidades com Deus ao seu lado, nós sabemos que os nossos erros, os pecados, com Deus ao nosso lado, Ele nos ajuda realmente a sermos transformados. A Bíblia diz que Deus é o bom Pai e não nos rejeita em momento nenhum. Eu quero dizer para você, Deus não te rejeitou, por pior que tenha sido o seu pecado, Ele te trouxe para perto. Não sabemos medir o amor de Deus. O amor de Deus, ele é grandioso e nós nunca conseguiremos medir. O encontro com Deus nos transforma para vivermos o novo. Qual o amor mais perto do amor de Deus? Você sabe me dizer qual que é o amor mais perto do amor de Deus? O amor mais perto do amor de Deus é o amor de uma mãe. Isaías capítulo 49, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esqueça, eu, o Senhor, todavia não esquecerei de ti. Quem já foi num sítio aqui? Você já viu uma galinha com seus pintainhos? Tenta pegar um pintinho lá dela para você ver. Ela não tem força. Esses dias eu vi um vídeo na internet, não sei se foi no Instagram, no Facebook, de uma cobra que entrou assim no galinheiro. E ali estava uma galinha com vários pintinhos, e a cobra queria pegar o pintinho, mas a galinha deu uma surra na cobra, que a cobra foi embora. Olha só como que é a mãe. Agora vai você, tenta ir lá e pegar um pintinho daquela galinha para você ver. Você vai levar esporada, bicada, e você vai sair correndo, porque ela é brava, ela não aceita que mexam nela. Você não está entendendo nada. Deus está falando para você essa noite: o meu amor vai muito mais do que um amor de uma mãe. Ai daquele que tocar nas meninas dos meus olhos, vai se ver comigo. Ele está falando para você, se estão tentando tocar na sua vida, se estão querendo paralisar você, se estão querendo tirar o teu propósito, se estão tentando fazer medo sobre a sua vida, se estão querendo te humilhar, se estão querendo te matar, se estão querendo destruir, dizimar você, você pode ter a certeza que quando você entender que você é herdeiro da promessa e filho do Deus vivo, nada pode acontecer na sua vida, porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. No começo da chamada de Isaías, o vemos como um juiz acusador, aonde as suas palavras eram: ai de vós, pecadores, ai de vós, avarentos, caluniadores, ai de vós, malfeitores, ai de vós, homicidas. O discurso de Isaías era esse. Como juiz, ele andava diante da sociedade acusando todo mundo. Mas aqui no capítulo que nós lemos, aqui no capítulo 6 de Isaías, nós vemos que quando ele teve um encontro com Deus e a presença de Deus estava sobre ele, ele falou: ai de mim que tenho lábios impuros. Ele mudou o seu discurso, parou de acusar e entendeu que os teus lábios eram impuros. E quando ele entendeu que os teus lábios eram impuros, quando ele olhou aquela situação, ele falou assim: agora eu tive um encontro verdadeiro com Deus, e esse encontro verdadeiro com Deus, eu vou deixar de ser julgador, para que eu possa passar a ser um restaurador de Israel. Eu quero dizer para você esta noite, quando você entender que você não deve julgar as pessoas por aquilo que elas são, porque são todos filhos herdeiros da promessa de Deus, você passa de ser acusador, de anunciar
denunciar para as pessoas aquilo que elas estão fazendo de errado, mas começa a restaurar, começa a mostrar para elas com amor: olha, você está errando aqui, olha, você errou aqui, olha, você pecou aqui. Você começa a trazer aquela pessoa para perto. Você não quer matar, você não quer destruir. Sabe por quê? Porque você entende, como Isaías entendeu, que ele precisava ser um agente restaurador e não acusador. O encontro com Deus faz olharmos para a nossa sujeira. Foi isso que Isaías fez, ele olhou para a sua sujeira. Pastor, então não vou me aproximar mais de Deus, porque Ele vai mostrar todas as minhas sujeiras. Ei, para com isso. Eu te digo, não tenha medo de se abrir com Deus. Não tenha medo, Ele não vai te expor em momento algum. O suicídio tem levado muitas pessoas porque se fecham, porque não falam aquilo que estão passando. Ontem, uma menina de 15 anos, filha do zelador de um prédio onde o nosso presbítero Maico toma conta, ela se matou enforcada. Os pais davam de tudo. Todo ano trocava de celular. Tudo que queria a menina tinha. Mas não tinha o essencial. Uma pessoa para se abrir. E hoje em dia, você quer ver eu ficar ferrado, sair da cruz, é ver os pais dar celular para os filhos. Ah, toma aqui, filho, o celular. Vai lá, fica quietinho ali, deixa eu aqui naquilo que eu estou fazendo. Não me atrapalhe. Fica ali vendo o seu celularzinho, fica vendo o seu desenhinho. Não dá atenção, depois acontece um negócio desse, daí você chora diante do caixão. Sabe por quê? Porque você não dá amor sincero para os teus filhos. Porque você não abraça mais os teus filhos. Você não brinca, as crianças não brincam mais. Eu lembro quando eu era criança, a rua ficava cheia de crianças. Nós, na pipa, chega a férias, nem pipa tem no alto mais. Jogava bolinha de gude, peão, bola, enfim, tudo que, sabe, uma criança saudável faz. Hoje as crianças, elas vivem: estou depressiva, estou entediado, porque não tem nada, porque só quer ficar na porcaria do celular, assistindo ou jogando. Não se movimentam mais, não tem mais relacionamento, não vivem mais uma vida realmente intensa de alegria. Porque eu não me lembro na minha época de tantos suicídios como tem hoje. Se hoje está tendo muito suicídio, é porque nós estamos falhando. Nós estamos realmente cruzando os nossos braços e não estamos realmente fazendo as crianças voltarem a ser crianças novamente. Queremos prender elas dentro de um quartinho e fechá-la. Estamos errados. Não é isso que Deus quer. Deus quer que criança seja criança, que criança brinque, que criança se machuque. Eu vivia machucado, cabulava a aula, quebrava o braço jogando bola, apanhava depois com o braço quebrado. Você ri, né? Saía da escola, ficava até 2, 3 horas da madrugada jogando bola na rua. Entrava para casa com o pé preto, jogava bola descalço na rua, o pé estava até preto. A roupa tinha que jogar fora. Tênis furava o dedão, de tanto que jogava bola. Gastava só o dedão, a sola ficava boa. Mas éramos saudáveis. A nossa mente era uma mente diferenciada. E hoje nós precisamos mudar isso. Não dá mais para ficar com os braços cruzados. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: conte comigo. Não, fala com convicção. Fala assim: conte comigo. Diga para ela assim: não faça bobeira. Estamos juntos. Diga: estamos juntos e vamos vencer.
Diga, vamos vencer. Para glorificar. Diga, para glorificar o nome do Pai. Deus não quer te maltratar. Ele quer te purificar e te transformar. Precisamos olhar para dentro de nós e entender aquilo que nós estamos fazendo, porque os olhos de Deus mostram para nós as nossas limitações. Imagina comigo quando nós temos um encontro com Deus. Ele olha para nós, Ele não fala nada, mas o olhar dele já nos fala tudo. É como um pai para um filho. Eu lembro quando ia na casa dos meus tios, estava lá bagunçando, quase quebrando tudo. Meu pai só olhava assim, ó. O olho já falava tudo. Vai apanhar quando chegar em casa. Aí eu já corria, ficava quietinho. Daqui a pouco um pezinho ia, o outro ia, já estava fazendo bagunça de novo. Aí não esperava chegar em casa. Entrava no banheiro e o couro comia. E você acha que Deus é tão mal assim? Se Ele te exorta, é porque Ele te ama. Se Ele chega diante de você e mostra as suas falibilidades, é porque Ele quer o melhor para você. Tente entender que o olhar de Deus é diferenciado, e Ele está te olhando esta noite. Não queira ter um encontro com o homem, mas queira ter um encontro com o Espírito Santo esta noite, porque todo homem que teve um encontro com Deus mudou a sua vida de uma forma sobrenatural. Existem pessoas que têm o poder de nos ferir. A Bíblia relata 2 hebreus brigando, e Moisés diz: parem de brigar, não brigue. Aí os dois olham para Moisés e falam assim: você vai nos matar porque nós estamos brigando? Igual matou aquele egípcio. Ser ferido por um estranho dói, mas ser ferido pelos irmãos dói muito mais. Aquelas pessoas, elas jogaram o passado de Moisés à tona no presente, para que ele viesse viver a sua ferida novamente, para que ele viesse pensar: puxa, eu matei uma pessoa, eu enterrei e eu fugi. Aquelas pessoas estavam ali para matá-lo, porque se deixam ser usado pelo diabo. E quantas pessoas vêm com palavras acusadoras sobre a sua vida? Ah, pastor, mas eu sou cristão. Sim, e daí? Pedro também era. E Jesus falou para ele: afasta de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque ele deixou ser usado pelo diabo. Andava ao lado de Jesus e deixou ser usado pelo diabo. Quantas pessoas estão assim? Pare de acusar e jogue o seu passado no lixo. Viva o seu presente e o futuro que Deus tem preparado para você, porque o encontro com Deus esta noite vai te transformar em nome de Jesus. Porque quem ama a Deus não fica feliz quando erra. Nós entristecemos. Comece a analisar a sua vida. Se você não se entristece quando você erra, você precisa ser transformado, você precisa ter um encontro com Deus. Saiba que nenhuma prática religiosa vai te mudar, mas o que vai te mudar realmente é você ter um encontro com Deus esta noite. Esse encontro com Deus vai fazer você ser transformado. Você vai viver um processo de santificação. Você vai viver como Isaías, que estava apenas sendo um julgador, mas quando teve um encontro com Deus, ele falou: ai de mim. A Bíblia diz que as orlas do Senhor passaram por aquele templo, e as colunas do templo se movimentaram, para que ele pudesse entender tamanha a glória de Deus que havia de se manifestar com a sua presença no interior daquele templo. E eu quero dizer para você esta noite: Deus está olhando para ti e está falando para você: eu quero derramar a minha glória. Você precisa estar sensível, você precisa querer. A bondade do Senhor, ela nos transforma. Moisés era um homem agressivo. Pastor, Moisés era um homem agressivo? Sim. Por quê? Porque ele matou uma pessoa na sua agressividade. Ele olhou para uma rocha, bateu ali com seu cajado, ela não saiu, o povo murmurando, ele bateu de novo, com ferocidade, mais raivoso ainda. Só que a minha Bíblia diz que depois que ele teve um encontro com Deus, ele foi transformado.
Abra comigo a sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo capítulo de número 33. Êxodo capítulo 33 e o versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: Conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber, Espera um pouquinho que eu me perdi aqui. Agora pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Olha só que maravilhoso. Ele falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos deixe subir, não nos deixe ir. A presença de Deus, ela é notória quando nós realmente entendemos que tratamos Deus como Pai. E quando nós tratamos Deus como Pai, nós mudamos. Moisés, ele era agressivo, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ele se tornou igual ao Senhor. Ele se tornou uma pessoa amorosa. Ah, pastor, e como a Bíblia diz que ele se tornou manso? Então, houve uma transformação, houve uma mudança? Sim. Então me mostra, eu vou te mostrar. Vai um pouquinho para frente, Números capítulo de número 12. E o versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Olha só como que é, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é transformada, nós mudamos. E aqui Moisés, ele mudou após ter um encontro com o Senhor. E será que você teve já um encontro com Deus? Será que você mudou? Só que hoje eu te convido para ter esse encontro com o Senhor, se você ainda não teve. Nós ainda não compreendemos como é este amor de Deus, porque nós não tivemos talvez esse encontro. Porque se nós tivermos esse encontro, nós vamos entender o verdadeiro amor de Deus. E o amor de Deus é, como eu disse, somente no olhar. Jesus falou para Pedro: Pedro, me negarás 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. E cada vez que o galo cantava, Pedro começava a lembrar das palavras de Jesus. O galo cantou uma vez, ele lembrou do olhar de Jesus sobre a vida dele. O galo cantou 2 vezes, ele lembrou do olhar de Jesus. O galo cantou 3 vezes, ele lembrou do olhar de Jesus. Quando estamos na presença de Deus, o sobrenatural acontece. Moisés estava vivendo um deserto, e no deserto dele nada acontecia. Mas quando o deserto está cheio da presença de Deus, voltamos para o nosso propósito. Quando Isaías entendeu que estava errado, a orla do Senhor veio sobre o templo, moveu, abalou as suas estruturas físicas e fez com que ele viesse viver o sobrenatural. E essa noite eu convido você a viver o sobrenatural de Deus. Eu convido você a entrar na presença dele. Você que quer viver na presença do Senhor hoje, você pode ter a certeza que você precisa estar perto do altar do Senhor. Você precisa estar com seu coração inclinado, porque o Senhor já está de pé ao seu favor. Há um Deus que está lá no céu, de pé, olhando para você.
esta noite aqui nesta terra, dentro desta igreja, e te chama. Não retenha, se posicione e venha para poder viver o sobrenatural daquilo que o Senhor Ele tem preparado para a sua igreja. Você só vai viver as promessas de Deus se você entender que a presença dEle vale muito mais do que qualquer coisa. Você só vai conseguir viver o sobrenatural do Senhor quando você entender que Deus é Pai e não apenas um amigo. Você só vai viver o sobrenatural de Deus quando você sair na condição de que você é herdeiro da promessa. Aí nada vai te afligir mais, porque você vai criar uma redoma, ou melhor, as asas do Senhor serão o seu esconderijo. Ele te guardará e Ele mostrará para você que Ele está no controle de todas as coisas. Então pare de viver apenas aquilo que você quer viver, mas viva na presença do Senhor, e o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E tem agora um momento de entrega. Tem agora um momento de adoração ao Senhor. Comece a falar para Ele: Deus, até aqui eu te tratei, Pai, como um ser, mas agora eu quero te tratar como Pai, porque o Pai vai me abençoar, o Pai vai me dar aquilo que eu quero, no momento certo, na hora certa. Não tem como você viver as promessas de Deus se você se fechar. Você precisa abrir o seu coração, a sua mente tem que estar em Cristo. Você precisa atrair a presença dEle. Você precisa entender que quando a presença do Senhor ela vem sobre a sua vida, é para Ele mudar a sua história, é para Ele mudar a sua trajetória, é para Ele mostrar para você que Ele quer realmente ter um encontro contigo. E por isso você precisa abrir o teu coração de uma vez por todas. Você precisa adorar ao Senhor como você nunca adorou antes. Você precisa entender que você não é qualquer um, que você é uma pessoa especial, que você foi separado, você foi escolhido, você foi chamado para viver o novo, para viver um novo ciclo. Deus não te abandonou, Deus te ama, Ele é Pai. Só que nós muitas vezes viramos as costas para Deus e estamos querendo viver apenas as nossas realizações. Só que Deus diz para mim e para você essa noite: você viverá o plano perfeito que eu estabeleci sobre a sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero entregar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã em tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero orar, pedir para que o Senhor, Pai, venha estabelecer os teus propósitos sobre cada pessoa que está aqui com o seu coração aberto. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor Jesus, que não haja nenhum tipo de rejeição, mas que haja, Senhor Jesus, restauração, que haja, Senhor Jesus, a liberação dos perdões, a liberação, Senhor Jesus, ó Deus, da tua graça, da tua unção, para que os teus irmãos possam ser cheios da tua presença, para que a tua presença, Senhor Jesus, ela venha se manifestar, Pai, de uma forma diferenciada, para que a tua presença, Senhor Jesus, venha, Pai, sobre este ambiente, Pai, e trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo a tua alegria, trazendo a tua paz, Pai, mudando a mentalidade, Pai, ó Deus, renovando os teus filhos, trazendo força sobre aquilo que eles não têm força, Pai, porque diante da situação, Pai, muitas vezes nós nos entristecemos, mas nós sabemos que quando o Senhor está perto, o milagre acontece, as promessas são derramadas sobre as nossas vidas e vivemos sim a provisão daquilo que os céus estão tramando ao nosso favor. Ele pode ter a certeza, Deus quer trabalhar sobre a sua vida, e se você esta noite entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus, Ele começa a mostrar que a tua presença está ao teu lado, para que você seja acompanhado por Deus e viva o novo de Deus. Por isso, se você está com o coração quebrantado, se a sua vida estava totalmente destruída, esta noite o Senhor te traz para perto do altar e fala: filho meu, eu estou contigo, filho meu, eu quero falar contigo, eu quero te atrair. Então, se Ele quer te atrair, você precisa primeiramente atrair a presença dEle sobre a sua vida. E como você fará isso? Adorando ao Senhor, como os serafins adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo. Você
presença que mudará a tua história de uma vez por todas, em nome de Jesus. Então, se você quer isso, adore ao Senhor.